Olá! Nesse vídeo iremos apresentar brevemente o trabalho de conclusão de curso desenvolvido pelos alunos Michael Boldrin Belusi, Paulo Andrade da Silva, Eduardo de Queiroz Pigari, Denilson Rodrigues Batista. Este trabalho faz parte dos pré-requisitos necessários ao curso de licenciatura em Matemática da Univesp e foi orientado por Larissa Borges. O título do trabalho é A inserção e o impacto de recursos multissensoriais no ensino de conceitos geométricos abstratos. Estes são os integrantes do grupo que vocês ouvirão ao longo dessa apresentação. Se for necessário contatar-nos, os e-mails podem ser encontrados acima junto ao nome e foto de cada um dos participantes. Antes de apresentarmos devidamente o tema por nós trabalhado, façamos uma pequena reflexão. Considere a pergunta, o que é um triângulo? E pense em uma resposta a ela. Talvez você tenha dito uma figura de três lados, ou um polígono regular de três lados, ou alguma outra forma de descrever a figura. Mas muitos usarão o artifício do desenho para definir o que é um triângulo. Essa forma de definição baseada no desenho não está errada. Muito pelo contrário, ela ajuda a entender a abstração que é a geometria. Mas essa abordagem respalda-se exclusivamente na capacidade visual e os outros sentidos ficam subutilizados. Muitas das estratégias didáticas adotadas pelos próprios docentes envolvem o uso exclusivo da visão. Isso é prejudicial, pois não explora o potencial de aprendizado que o corpo possui através de todos os sentidos. Sem contar que há um imenso público que possui parcialmente ou não possui o sentido da visão, dificultando e impedindo-os de aprender, se respaldados exclusivamente por tal sentido. Por esse motivo, nosso objetivo de pesquisa foi o de fazer um levantamento do panorama de pesquisa em educação de geometria que permite estabelecer estratégias alternativas de ensino, explorando outros canais sensoriais além da visão, bem como explorar o impacto dessas outras estratégias no ensino. Iremos nos referir a essas atividades que abordam diversos sentidos como multissensoriais. Há inúmeros motivos que justificam uma pesquisa em ensino utilizando estratégias multissensoriais e que nos motivam a estudar e entender o problema de pesquisa proposto. Dentre esses motivos, podemos citar o de que a aprendizagem é construída mediante a exploração do meio. Essa exploração claramente extrapola a visão. O ensino multissensorial é mais completo e abrangente. O uso de diferentes experiências de ensino é mais compatível com as salas de aula heterogênea. As aulas podem se tornar mais motivantes e lúdicas, favorecendo o surgimento de atitudes positivas dos alunos em relação à matemática, e o enfoque multissensorial está alinhado com o ensino mais inclusivo, atendendo públicos cegos ou com deficiência visual. A metodologia de pesquisa adotada para abordar o problema de pesquisa proposto pode ser classificada como qualitativa. Estávamos interessados em expandir a compreensão da temática, saber o que já existia na literatura sobre o tema e organizar essa informação de forma atraente, fácil e possível de se replicar na prática, para que educadores que se interessassem no tópico pudessem usar o trabalho como um referencial. Para isso, fizemos um levantamento bibliográfico através do Google Acadêmico, selecionando trabalhos que ressaltassem o uso de atividades multissensoriais no ensino de geometria. Termos como geoplano, atividades sensoriais, benefícios das atividades multissensoriais, ensino de geometria a cegos, entre outros termos, foram usados e orientaram essa pesquisa bibliográfica. Do levantamento bibliográfico que fizemos, notamos que a geometria é uma das áreas mais antigas da matemática. Seus primeiros indícios surgem em pinturas rupestres, onde se percebe que noções como distância, perpendicularidade, perímetro, entre outras, já eram trabalhadas. Foi apenas com os gregos por volta de 500 a.C. que a geometria ganhou o caráter formal que conhecemos hoje em dia. Em sua obra Os Elementos de Euclides, o matemático grego Euclides de Alexandria, por volta do século III a.C., organiza a produção de geometria acumulada até então. Porém, percebe-se nesse ponto que a geometria existente era fortemente respaldada na capacidade representativa e visual das figuras. Mas será que essa forma unicamente visual de entender a geometria seria a melhor? Ou então, seria essa a única forma existente? Com essa pergunta em mente, vamos olhar um pouco para a BNCC, ou Base Nacional Comum Curricular. Este é um documento nacional que providencia diretrizes para o ensino nos diferentes níveis da educação básica. Ela está orientada em competências e habilidades a serem desenvolvidas e ela organiza a disciplina matemática nos campos aritmética, álgebra, geometria, estatística e probabilidade. No que diz respeito à geometria, um olhar pelas competências que a BNCC almeja desenvolver
permite afirmar que ela foca na capacidade do aluno em reconhecer, classificar e construir elementos geométricos de uma forma ativa. Essas competências por ela elencadas não apresentam relação rígida e estrita à visão. Ao contrário, elas abrem campo para a exploração de estratégias pautadas em todas as formas de interação com a natureza, permitindo uma ampla gama de estratégias admissíveis. Não só a Base Nacional Comum Curricular respalda a abordagem multissensorial, mas uma busca entre as inúmeras correntes educacionais e uma leitura dos trabalhos dos mais diversos teóricos em educação nos dão um argumento para usar outros sentidos na educação. O pesquisador Aires diz que percebemos o nosso corpo e todo o ambiente à nossa volta por meio do nosso sistema sensorial, ou seja, desde o início da vida começamos a conhecer o mundo por meio dos órgãos do sentido. Vygotsky, criador da teoria histórico-cultural, afirma que a aprendizagem ocorre a partir de pequenos incrementos sobre o conhecimento acumulado que já temos. Esses incrementos ocorrem diante de situações em que o sujeito precisa manipular conceitos e realidades que já conhece para chegar a saberes até então ignorados. A partir dessas interações, o aluno chega a resultados que lhe permitem alcançar novos níveis de conhecimento, informação e raciocínio. Essas interações podem envolver diversos sentidos, e melhor será quanto mais sentidos envolverem, aumentando a exposição a diferentes situações. Piaget também aporta uma teoria de aprendizagem que reafirma que esta é construída mediante a exploração do meio. O professor deve ser um sujeito mediador no processo e fornecer inúmeras alternativas aos alunos para que esses explorem o meio. Essas inúmeras alternativas claramente extrapolam o uso unilateral da visão. Ao longo dos anos, alguns autores tentaram descrever como ocorre o processo de ensino e aprendizagem dos conceitos geométricos. Segundo Tassova e Delice, a capacidade de visualização espacial é imprescindível para a aprendizagem. Duval diz que a formação do pensamento geométrico depende da visualização, da construção e da capacidade de argumentação. Outros autores também acrescentam outros níveis a esse modelo de formação do pensamento geométrico proposto por Duval. Note que o termo visualização sempre aparece nesses níveis propostos para o pensamento geométrico, o que claramente remete ao sentido da visão. Porém, segundo o Conselho Nacional de Professores de Matemática dos Estados Unidos, visualização espacial é a capacidade de construir e manipular mentalmente objetos em 2 e 3 dimensões. Nessa definição, o sentido visão não ocupa a posição central, o que abre espaço para trabalhar com outros sentidos. Nesta direção, alguns autores trabalharam com explorar outros canais sensoriais para desenvolver a capacidade de visualização espacial dos alunos. Van der Heel, por exemplo, diz que é imprescindível o contato com atividades manipulativas para aumentar a experiência geométrica que um aluno desenvolve. Outros autores propõem o uso de dobraduras ou materiais concretos para o ensino de geometria. O que há em comum nesses trabalhos envolvendo o uso de múltiplos sentidos são os benefícios que eles aportam, como essas atividades criam situações que fomentam o desenvolvimento do pensamento abstrato. A aprendizagem baseada em múltiplos sentidos, além de construir conhecimento significativo para os alunos, permite criar um ambiente mais inclusivo. A abordagem reconhece que cada indivíduo, independente da sua particularidade, pode seguir um rumo para alcançar o conhecimento. Nessas abordagens multissensoriais, representa-se conceitos matemáticos através de sons, músicas, cores, movimentos e textura. Tudo direcionado a explorar diferentes canais sensoriais, como pele, ouvido e visão. Respaldados por toda essa teoria que nos dá argumentos para aprender geometria utilizando múltiplos sentidos, apresentamos a seguir algumas das atividades multissensoriais que encontramos. Apresentamos também algumas propostas de exercícios por nós elaborados e que poderiam ser facilmente replicados em diversos contextos escolares. A escala Cuisenaire é um material criado pelo professor belga Émile Cuisenaire, depois de ter observado as dificuldades de um aluno na aprendizagem dos conceitos básicos de matemática em uma de suas aulas. Desenvolveu então um material para ajudar no ensino desses fundamentos e criou um conjunto manipulável de prismas coloridos feitos de madeira, divididos em 10 tamanhos de cores diferentes. A noção de grandeza é dada tanto pela visão como pelo tato, que introduz a percepção concreta e torna essa ferramenta um recurso inclusivo. Como não depende do conhecimento prévio dos algarismos arábicos, funciona bem para a iniciação lúdica das crianças, começando por formas livres, avançando para operações básicas de soma, subtração, frações, etc. E também depois para conhecimentos mais abstratos, como as propriedades das operações, que também podem ser ensinados.
Outro material para ensino de geometria que encontramos na literatura foram os geoplanos. Estes consistem em uma prancha de madeira com pinos ou pregos fincados a distâncias regulares e elásticos usados para produzir formas geométricas no plano. Com o geoplano, podemos trabalhar conceitos como área, perímetro, ângulos e lados. Já um pouco mais avançado na teoria, podemos usar o geoplano para intuir nos alunos a ideia de que o círculo pode ser obtido a partir de polígonos regulares, quando fazemos com que o número de lados do polígono fique cada vez maior. Alguns dos benefícios por nós percebidos com o uso de geoplanos no ensino foram que eles podem ser usados por deficientes visuais e por quem tenha limitações motoras leves nas mãos. Há relatos de bons resultados do uso de geoplanos com autistas e é simples de se construir geoplanos, podendo adaptá-lo a diversos contextos escolares. No que se diz respeito à atividade prática, propusemos no nosso trabalho uma atividade onde os alunos são estimulados a perceber equivalência e semelhança de triângulos através do geoplano. A atividade consiste em construir diversos triângulos sobre planos. Os tamanhos dos lados serão dados através da quantidade de pinos que eles correspondem. Dessa forma, os alunos podem usar conceitos como igualdade e razão entre lados para provar que certos triângulos são semelhantes, bem como identificar casos em que isso não ocorre. Até então temos explorado o tato para auxiliar no ensino, mas podemos também usar da audição para tal. Quando se pensa em razão e proporção, é natural considerar desenhos e segmentos de reta para apresentarmos a ideia de uma fração de algo. Porém, há autores na literatura que propõem o ensino deste conceito através de sons e ritmos. Para isso, deve-se considerar um número de batidas que ocorrem em um intervalo de tempo. A partir daí, definimos ritmo. Um ritmo representaria uma fração x sobre y, onde x é o intervalo de tempo e y o número de batidas. Por exemplo, 4 batidas em 2 segundos nos dá a fração 2 quartos. Esse mesmo ritmo, se restrito a 1 segundo, nos fornece 2 batidas. Ou em 8 segundos, temos 4 batidas. Todas essas frações, 2 quartos, 1 sobre 2 e 4 sobre 8, correspondem ao mesmo ritmo, ou seja, à mesma fração. Com essa estratégia educacional, temos alguns benefícios aportados. Pode-se ensinar igualdade de fração, razão e proporção aos alunos. Pode ser usado com alunos com deficiência visual ou deficiência motora. Porém, temos a desvantagem de que essa abordagem não atinge público com deficiência auditiva. No nosso TCC, propusemos um roteiro para uma dinâmica em sala de aula usando um software computacional chamado Ritmática. Este software produz as diferentes batidas e, a partir delas, o professor trabalha a ideia de razão de números inteiros, proporcionalidade entre frações e presença desses conceitos em fenômenos físicos, como a música. A última atividade multissensorial que apresentaremos neste trabalho é o uso de origamis. Muitos autores fizeram contribuições impressionantes à geometria usando apenas origamis, especialmente no que diz respeito ao estudo de sólidos de Platão. No que diz respeito ao ensino, alguns benefícios surgem com o uso de origamis em sala de aula. Dentre eles, atividades com origamis são uma poderosa ferramenta educacional do ponto de vista de ganhos cognitivos. A manipulação do papel e a arte de dobrá-lo de forma racional são mecanismos que colaboram com o processo de expandir experiências geométricas do aluno. Estudos sugerem melhoras significativas em resultados de testes avaliativos. As atividades favorecem o engajamento dos alunos, permitem entender conceitos básicos de forma concreta, desperta o lado artístico dos alunos, servindo como motivação adicional, e é facilmente aplicado em qualquer contexto escolar, pois requer apenas papel. Algumas das atividades onde se pode empregar o uso de origamis em sala de aula são em construções de polígonos regulares e poliedros, no ensino de conceitos como arestas, vértices, diagonais, polígonos regulares, para diferenciar figuras 2D de figuras 3D e ao introduzir a ideia de volume. Uma atividade por nós proposta neste trabalho foi a construção da parábola via origami. Uma atividade curiosa, tendo em vista que a parábola é uma função toda curvilínea e acaba sendo obtida a partir de dobraduras, cujo produto são retas no papel. Esta atividade pode ser aplicada no 9º ano do ensino fundamental, ao se ensinar função de segundo grau, e serve para trabalhar a ideia de que a parábola é o conjunto de pontos equidistantes a um ponto e uma reta fixada. A atividade consiste basicamente em dobrar o foco da parábola sobre pontos que estão na diretriz da parábola. As ilustrações exibem alguns desses passos. Para finalizar este breve roteiro sobre o nosso trabalho de conclusão de curso,
gostaríamos de mencionar alguns pontos por nós observados. A bibliografia levantada permitiu entender a importância de uma abordagem multissensorial no ensino em sala de aula e os benefícios resultantes dessas atividades. Vimos que a combinação de sentidos é poderosa para gerar conhecimento significativo. Outro ponto é que a abordagem multissensorial está alinhada com as propostas da Base Nacional Comum Curricular e também alinhada com as correntes filosóficas da psicologia da educação mais voltadas a uma aprendizagem ativa. Por último, e não menos importante, notou-se que a abordagem multissensorial está mais orientada a uma educação inclusiva, fornecendo meios alternativos para lidar com turmas heterogêneas. Esperamos que o nosso trabalho ajude educadores a se convencerem da importância dessa abordagem em sala de aula e que as atividades por nós sugeridas possam ser úteis ou servir de motivação. Muito obrigado pela sua atenção.